Bem-vindo ao canal Explorando Espiritualidade. Hoje a gente vai examinar em detalhe as ideias do capítulo 7 do livro Peça e Será Atendido, sabe? Aquele da Esther e Jerry Hicks, baseado nos ensinamentos de Abraham. A fonte principal é esse capítulo mesmo, e a nossa missão aqui é tentar destilar a essência desses conceitos, que são bem fascinantes. O que significa isso de estar na linha de ponta do pensamento? E como é que a gente pode se alinhar com o tal fluxo de bem-estar? Vamos tentar desvendar isso juntos. O capítulo já começa assim com uma afirmação bem forte. Cada um de nós, aqui e agora, representa essa linha de ponta do pensamento. Isso é como se fôssemos a vanguarda da existência, sabe? A extensão mais avançada daquilo que a fonte chama de tudo o que é. Exato. A consciência maior de onde tudo vem. E as nossas experiências de vida, todas elas, né? Elas geram desejos. E são justamente esses desejos que, segundo o texto, acabam impulsionando a expansão do universo. E o que eu acho particularmente interessante, assim, é como a fonte descreve a resposta do universo para esses desejos. Não é algo tipo hesitante ou seletivo. Não, né? Pelo contrário, fala de um fluxo de bem-estar constante, poderoso. Quase como uma correnteza mesmo, de energia positiva. Uma correnteza. Sim. E esse fluxo ele seria alimentado não só pelos nossos desejos de agora, mas por todos os desejos já lançados, sabe? Por gerações. A premissa é bem audaciosa. É verdade. Se algo pode ser imaginado, desejado, o universo já tem os meios para manifestar. Esse fluxo está sempre disponível. Tipo a gravidade, né? Sempre ali. Certo, entendi. Mas aí fica a pergunta. Se esse fluxo está sempre lá, disponível, por que a nossa experiência nem sempre parece refletir esse bem-estar todo? Boa pergunta. É aí que o material traz uma distinção que eu achei chave. Não se trata de criar o bem-estar, mas de permitir ou resistir a ele. Exatamente. A fonte sugere que não existe uma fonte de mal, de negatividade. O que existe é a nossa própria resistência a esse fluxo natural de coisas boas. Aquela analogia ótima, né? Sim, a da sala iluminada, você não procura um interruptor para a escuridão. Claro, a escuridão é só a ausência de luz. Isso. E da mesma forma, o mal-estar, a doença, a falta, seriam só o resultado de resistir, de alguma forma, a esse fluxo natural de bem-estar. Então a gente mesmo que bloqueia, de certa forma. É o que a fonte diz. E essa resistência se manifesta principalmente como? Através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dúvidas, medos, focar no que a gente não quer. Entendi. Essas contradições internas, sabe? Tudo isso cria uma vibração que não combina com a do bem-estar. E aí impede que ele flua livremente na nossa experiência. O que nos leva direto para a importância do pedir, né? Do desejo. Exato. Sem os desejos, que são as perguntas, o universo não teria como entregar as respostas, as manifestações. Faz sentido. A gente colhe os frutos dos desejos passados e, ao mesmo tempo, está plantando as sementes para o futuro com os nossos desejos agora. O ponto central é mesmo o tal do alinhamento vibracional. E o que seria exatamente esse alinhamento vibracional? Na prática, sim. Como a gente faz isso? Bem, a fonte descreve como alcançar um estado emocional e mental que combina, que está na mesma frequência daquele desejo já realizado. Essencialmente é cultivar sentimentos como apreciação, alegria, amor, expectativa positiva. Sabe, focar no que se quer e não na ausência daquilo. Então não é fingir que está tudo bem se não está. Não é negar a realidade atual, mas é direcionar conscientemente o foco para um sentimento melhor, um pensamento que te faça sentir um pouquinho melhor, que esteja mais em harmonia com o fluxo e com o desejo. É um trabalho interno, né? De gerenciar o foco e as emoções. E o texto coloca a responsabilidade por esse alinhamento bem firmemente no indivíduo. Fiquei pensando naquela parte que diz que não importa onde a gente esteja, numa prisão, doente, falido, Sim. a gente está sempre na posição perfeita para começar agora
a permitir essa conexão com o fluxo de bem-estar. Isso é bem radical, né? É um ponto poderoso e talvez até desafiador para muita gente. A ideia central é que o nosso poder não está em mudar imediatamente as circunstâncias lá fora. Certo. Mas sim em mudar a nossa vibração interna, o nosso ponto de atração. Isso exige entender essas leis universais, como a fonte descreve, e a decisão de praticar o alinhamento. Escolher pensamentos que façam a gente se sentir um pouco melhor consistentemente. Como começar uma viagem, né? Exato. Como começar uma viagem de carro. Você aceita onde está, o ponto de partida, sabe para onde quer ir, o destino, e confia que, dirigindo na direção certa, eventualmente vai chegar lá, mesmo que o começo da viagem ainda mostre a paisagem antiga ou que apareçam desafios no caminho. O foco é na direção do pensamento e do sentimento. Perfeito. Então, resumindo os pontos-chave que a gente explorou aqui desse capítulo, somos vistos como a vanguarda da criação, a ponta de lança do pensamento, digamos assim. Nossos desejos, que nascem das nossas experiências, são essenciais. Eles alimentam um fluxo universal e constante de bem-estar. Isso. E a nossa tarefa principal não é ficar lutando contra o negativo, mas sim aprender a permitir esse fluxo positivo. Como? Através do nosso alinhamento vibracional. Gerenciando pensamentos e emoções. Exatamente. E começando de onde a gente está, agora mesmo. Se inscreva no nosso canal para continuar aprendendo mais sobre a lei da atração. E fica aqui uma reflexão final, baseado nisso tudo que a gente conversou. Se o alinhamento começa no pensamento, no sentimento, qual seria um pequeno, talvez minúsculo, ajuste mental, um foco de apreciação que poderia ser cultivado hoje? Sabe, neste exato momento, para começar a sentir um pouquinho mais de permissão a esse fluxo de bem-estar, não importa como estejam as circunstâncias externas agora. Fica a reflexão.